Boa tarde a todos. Para embasar o nosso encontro de hoje, nós vamos ler uma página, um capítulo do livro Meditação, o Silêncio Interior. Ele é psicografado pelo espírito F. Alexander, que é uma pessoa que, nessa encarnação com a qual nós o conhecemos, com esse nome, ele foi profundamente devotado à meditação, à reflexão e à busca pelo autoconhecimento. Ele psicografou esse livro através do irmão Maurício Luiz da Cruz. Vamos ler o capítulo que está na página 39. O título do capítulo: Meditando, ouça o Espírito Protetor. Nos momentos de meditação, deve haver equilíbrio entre o pensamento, o sentimento e a vontade, aparecendo plenamente o domínio do espírito sobre a matéria. Não te esqueças de que o grande mistério da vida é a consciência da realização, que produz experiência após cada experiência e produz experiência após experiência. Quanto maior for o autoconhecimento, maior será o sentido do exercício de liberdade. Os véus da ilusão caem, o existente se faz pleno. A luz interior permite ao teu ser transcender as ligaduras do corpo material. Olha que afirmação linda, e que nós, enquanto partícipes da humanidade, ainda não nos demos conta desta afirmação dele, que a luz interior permite ao teu ser transcender as ligaduras do corpo material. Que quando ele diz isso, ele está falando em todos os sentidos, né? Está incluído aqui o desencarne. Nós humanos ainda não temos o desencarne como uma conquista do espírito, ao perceber que naquele conjunto bioquímico ele não mais fará toda a expressão na prática, no meio social, da sua luz espiritual, no sentido de aplicação ao trabalho, à assistência social, à construção da alegria, à construção do bem-estar. Será que nós já nos demos conta disso? É o momento de fazermos, entre tantas reflexões, para começarmos a mudar a nossa política de convivência com o processo do desencarne. Mas vamos lá, continuando o capítulo. Vou reler a frase, já que parei nela. A luz interior permite ao teu ser, que é o espírito, né, transcender as ligaduras do corpo material. O amor se faz intenso, há conhecimento, sabedoria, razão, esplendor no ser. Caminharás sem medo, todas as limitações desaparecerão. Crescerá em teu ser a consciência da tua responsabilidade no teu processo evolutivo e no processo evolutivo de todos os demais. Perceberás que a paz reside no teu interior. A quietude da renúncia revelará o silencioso, o teu verdadeiro ser. Compreenderás que nada existe senão pela vontade do Criador. Perceberás que a fé não pode ser mera crença, mas plena visão do universo. O pensamento, o sentimento e a vontade compõem o processo da busca da verdade. Como religioso, compreenderás que o Evangelho de Cristo liberta
pelo exercício do amor e da caridade, que a doutrina dos Espíritos representa a terceira revelação, é o cristianismo redivivo no pleno processo do crer racional. Meditando, alcançarás o bem e viverás sem medo. O bem consiste no trabalho permanente de fazer consciência, compreendendo, suportando e superando todas as dificuldades, transcendendo-se. Se alguém quiser depois ler, esse livro tem aqui na biblioteca e é na página 39 dele, esse capítulo. Nós pensamos em trabalhar juntos hoje acerca de algo que provavelmente um grande número dos senhores se sinta incluído nesse quesito. E é em cima da seguinte pergunta: por que nós ainda pedimos a Deus para nos acompanhar, se sabemos que Ele é imanente em nós? Como nós viemos de culturas antigas que trabalhavam na visão linear, não era a visão que é hoje, inclusive a visão de ciência que é hoje, e a ciência é que embasa, junto com a filosofia, a doutrina dos Espíritos. E, portanto, a ciência, junto com a filosofia, embasa a nossa conceituação de mundo, para irmos constituindo a religião espírita. A religião espírita não é uma religião constituída, ela é constituindo-se. Na medida que a humanidade vai avançando, vai conseguindo abrir os caminhos através do conhecimento, na construção todos os dias da sua sabedoria, vai aumentando o arcabouço doutrinário espírita. Tanto que o espiritismo, assim como já na base, que é a doutrina, que é a doutrina dos Espíritos na nossa mão, todos nós aí, constituímos o movimento espírita. E vamos todos os dias constituindo o nosso religare. Porque religião, para nós espíritas, é o processo do religar. Religar, em primeiro lugar, a mim mesma, é o meu ser. Religar a Deus o tempo todo, religar a todos e a tudo, num processo de continuamente revisar o conhecimento que já construímos e avançar. Como viemos de culturas lineares que trabalhavam a visão linear, que é aqui o passo a passo, e que a qualquer hora esse movimento, por ser linear, essa linha pode romper, e quando a linha romper, criará um distanciamento entre uma ponta e a outra, e nós sofreremos o vazio dessa ruptura. Nós fomos colocando Deus nesse mesmo patamar. A qualquer momento que a linha da bondade em mim romper, cria um espaço vago entre uma ponta dessa linha linear, é isso, é a linha, e a outra ponta, e aí Deus se afastará de mim. Essa não é a visão espírita. A visão espírita é de Deus criador e imanente em toda a sua obra, absolutamente toda. Os espíritos orientadores têm nos pedido, já não é orientado mais, eles têm nos pedido, fazendo pedido mesmo, visitem mais a natureza, convivam com a natureza,
observem a natureza, convivam no sentido de destrinchar os processos naturais, para os irmãos conseguirem enxergar que a inteligência está lá, desde o elemento mais primitivo. Ele já é inteligente e já expressa a sua inteligência e já expressa a sua autonomia para si. Para ser o que? O que neste momento ele é. E como tudo no cosmos está em evolução, para ir sendo cada vez o novo. Sabendo que nós trazemos todas as possibilidades de não passar pelo mesmo ponto de forma igual, porque afinal nós não estamos partículas paradas no tempo e no espaço em que estivermos naquele instante, vivendo e sofrendo os desdobramentos de nossas ações. A visão espírita é de que o cosmos sendo circular, tudo demonstra, e a ciência tem percebido cada vez mais e nos trazido as sínteses dos trabalhos. Isso os espíritos já vêm há quanto tempo dizendo. E que, como ele é em evolução, nesse circular, nós não estamos também fazendo um circular onde nós fôssemos sair desse ponto e circular em cima da mesma circunferência. Nós todos, na visão espírita, todos os seres vivem um movimento circular espiralado. Nós éramos lá no início da criação, Deus, na visão espírita, Deus cria a todos simples e ignorantes. Esse simples não é só simplicidade no sentido de eu sou uma pessoa simples. Não é isso. É simples no sentido de que é uma base unitária para ir se complexificando e se tornar complexo, na soma de inúmeros elementos, na convivência com inúmeras vertentes e etc. É simples no sentido de simplicidade de existência da partícula. Mas aquela partícula simples e ignorante traz a inteligibilidade, que é cósmica, já gera a sua energia, já vibra para se sustentar com a energia gerada por suas próprias vibrações. Tivemos aí há bem pouco tempo, graças a Deus, a convivência com os estudos, as sínteses divulgadas pelos nossos irmãos cientistas acerca do trabalho desenvolvido com o acelerador de partículas. A minha geração inteira, e eu tive a sorte de escolher fazer química, tinha estudado o átomo ainda, imagina, pouquíssimo tempo, né? Nem virei peça de museu ainda, e estudei química tendo o átomo como indivisível. E provavelmente alguém aí, seja mais ou menos, são mais novos que eu, mas quem sabe algum, ainda pegou esse momento do átomo sendo indivisível. No ginásio. Vestibular também. Gente, eu fiz de química. Eu fiz química em 70, o de química industrial. 70 até 75, são 5 anos o curso. Depois fui para a universidade, terminei em 81
o bacharelado e a licenciatura, e ainda era átomo indivisível. 40 anos atrás. Apenas 40 anos atrás. É. Aí agora nós já convivemos com a deliciosa informação de que o átomo já é uma estrutura complexa. Ele não é mais uma estrutura simples. Ele é formado por quarks e etc, e inúmeras subpartículas atômicas. Todas, isso o acelerador foi mostrando, todas geram sua energia, todas têm movimentos próprios, descrevem órbitas próprias e emitem feixes de luz com identidade própria delas. Que para nós é uma riqueza sermos contemporâneos desses processos. Essas partículas, dessas subpartículas, e vão só se qualificando para chegar ao mínimo, menor, né? A unidade simples, que é a busca deles. Deus cria todos simples e ignorantes. Vamos chegar no simples, vamos buscar, vamos atrás. Mas, quase com certeza, quando chegar na simples, também descobrirão o que já está para nós colocado. Nós partimos de um ponto e vamos na caminhada, convivendo, aprendendo, nos administrando nas inúmeras variáveis que vão surgindo, variáveis às vezes alegres, variáveis às vezes muito tristes, variáveis que nos levam a dizer para nós mesmas: ou eu cresço com essa experiência, ou eu me aniquilo. Todas contribuindo para que nós não passemos pelo mesmo ponto mais de uma vez. No meio rural, o matuto tem umas linguagens muito bonitas. Uma delas é: tenha coragem para administrar isso, porque nem rio passa pelo mesmo lugar duas vezes. E é bem assim, viu? Não pensa que estão ali fazendo carinho na gente. Olha, fique corajosa, seja otimista. É bem, mas é isso. Não passaremos pelo mesmo ponto duas vezes. Não passaremos porque as oportunidades fugirão das nossas mãos, seja a oportunidade de processos que nos testarão e nos levarão a crescer pela dor ou pelo amor. Oportunidades de convivência com momentos muito felizes, muito alegres. Não passaremos igual pelo mesmo ponto. É por uma negação, inclusive, cósmica? Não, é porque quando passarmos de novo, nós já seremos outra pessoa. Nós já nos munimos de informações que não trazíamos antes. Nós já nos munimos de conhecimento que não trazíamos antes. Nós já nos munimos de uma capacidade de sustentabilidade que não trazíamos antes. O nosso grande trunfo é buscar profundamente em nós quais são os nossos talentos, escolher aquele com o qual a gente possa fazer a melhor expressão de trabalho na sociedade em que estamos e nos dedicar a ele. Porque através dele nós vamos tendo que arrebanhar os talentos que estão em menor proporção em nós. Para que nós nos apliquemos o suficiente para perceber que Deus está em nós. Perceber que Deus está em nós não é na moleza que a gente percebe. Porque na moleza a gente não se encontra, a gente não se busca. Imagina, estou lá resvalando num barco almofadado maravilhoso, a flor das águas, com alguém remando para mim, e eu só apreciando, comendo, bebendo, dormindo, acordando. São momentos maravilhosos. Inclusive nós precisamos deles.
Precisamos até mesmo para qualquer momento que nos faltar luz suficiente para suportar algumas situações que teremos que viver aqui na Terra. Nós temos aquela imagem guardadinha lá dentro de nós. Nós temos aquela luz daquele momento guardadinho dentro de nós. Nós acessamos e, como dizem os nossos irmãos católicos, fazemos o sufrágio daquela dor, o sufrágio daquele momento tão difícil. E criamos uma dinâmica que nos permita resiliência para viver aquilo que temos que viver. Nós temos que ter momentos, sim, de alegria, de conforto, de festa, de lazer, de descansos saudáveis e etc. Inclusive para nos auxiliar, porque nessa situação de nós não passarmos pelo mesmo ponto duas vezes, nós passaremos por pontos que temos que ser fortes o suficientes para manter a nossa capacidade protetora de nós mesmos e dos outros. E essa capacidade protetora nos permite otimizar a nossa faculdade intuitiva. Permite otimizar a faculdade intuitiva. Todos trazemos. Todos somos médiuns. Graças a Deus, todos trazemos nossa plataforma mediúnica. A faculdade intuitiva faz parte da faculdade mediúnica. A intuição é uma bênção. Deus nos permite, através dela, não só lermos nossos irmãos, como eles nos lerem. Nos permite nos comunicarmos com nossos irmãos espirituais orientadores, encarnados e desencarnados, que até isso nós temos que revisar. Nós achamos que espírito protetor é só espírito desencarnado. Mas todos são espíritos. Imagina eu lá no maior sufoco, tentando me resolver numa prova de matemática, que é uma das dificuldades que eu tive, e ainda tenho. Vivo dizendo para mim mesma, quero me melhorar, porque eu quero vir numa encarnação e aperfeiçoar na matemática. Prestar serviço nessa ciência maravilhosa. Mas sei que ainda não é para essa encarnação. Mas imagina você estar se submetendo a uma prova em que você está com uma dificuldade enorme naquelas questões. Vamos falar dos âmbitos da Terra mesmo. E você poder entrar em comunhão com alguns espíritos encarnados que estão aí se dedicando à área da matemática. E que por estarem encarnados como a gente, como no caso eu estou, fazemos uma vinculação facílima de acontecer. Basta que os espíritos se unam e o conjunto está muito próximo. Vivemos a mesma materialidade. E é isso que nós precisamos alcançar quando pensarmos em espíritos orientadores, não atribuirmos apenas aos desencarnados, nos abrirmos, nos permitirmos uma comunhão maior com todos os espíritos. Porque Deus é imanente em todos eles, encarnados e desencarnados. Na dicotomia que nós fizemos de colocar Deus lá, né? Deus está lá no alto. Das culturas antigas que viemos, Deus está no alto. Deus não está aqui dentro de todos nós. Nessa dicotomia, nós fizemos também um outro dano a nós mesmos. É o dano que gera um dos danos que acompanham a humanidade, o preconceito. Nós passamos a achar que aqueles espíritos
que já desenvolveram menos do que outros, não trazem luz. E a gente foi tão perverso, é o espírita, viu? Não estamos falando do espírita que tenha começado com o kardecismo, mas começou com os movimentos espiritualistas. A questão de separar espíritos. E fomos até batizando. Aí nós batizamos espíritos de iluminados, espíritos de treva. Então nós fizemos espírito da luz, espírito da treva. Aí na treva a gente foi dando nomes piores e mais cruéis: obsessores, malfazejos. O iluminado é benfazejo, o da treva, malfazejo. Por outro lado, nós, espíritas, trabalhamos tendo como um de nossos 5 princípios básicos o livre-arbítrio. Que cada espírito, na sua liberdade de ser, na autonomia que já conquistou, tem liberdade para escolher fazer ou não fazer as coisas. O que nós temos que agora, que temos capacidade de refletir sobre Deus efetivamente imanente em nós e, portanto, é imanente em toda a sua obra, ele é imanente nos espíritos menos sábios. Igualmente, a diferença entre um mais sábio e menos sábio, na sua expressão de verdade, na sua expressão de trabalho, de fé, de caridade, de solidariedade, de fraternidade, etc., etc., está na capacidade que aquele espírito traz de abertura de sua própria consciência. Mas Deus ali está. Se eu, com a abertura de consciência que já fiz, estiver procurando viver à luz do que já consegui abrir de consciência e de percepção desse Deus imanente em mim, eu vou utilizar daquele meu irmão que eu estou considerando um obsessor, eu vou utilizar o que ele já alcançou de luz. Eu não vou me coligar a ele naquilo que ele não sabe, que aquilo que ele não sabe, aquilo que ele não abriu a consciência, e que se eu estou me arrogando de tratá-lo como um obsessor, significa que eu já evoluí mais do que ele, porque eu estou dizendo isso, né? Se eu estou dizendo, eu tenho que fazer valer, eu vou ter que me garantir. Ah, esse espírito é maravilhoso para varrer a casa, mas ele não é maravilhoso para fazer um diálogo de paz. O diálogo de paz eu vou semear nele, porque se eu aqui já enxergo paz e estou vendo que ele não traz a paz, se eu estou vendo que ele não traz, é porque eu já trago, então. Então, vamos semear. Mas ele varre a casa bem? Pois eu vou ajudá-lo a se instrumentalizar para varrer cada vez melhor. E varrer em paz. E varrendo cada vez melhor e cada vez em paz, ele vai alcançando-se cada vez mais. E eu junto. Porque somos a primeira, imagina, nós nos damos ao luxo de sermos a primeira geração que convive com os documentos, os divulgados aí, que cada um carrega seu celularzinho no bolso e na hora que está lá no ônibus ou sei lá onde, pode acessar e ir estudando essas coisas maravilhosas que estão aí disponíveis.
Nós somos a primeira geração que nos damos a esse luxo de ter prontas para nós ali as informações de que não existe linearidade no cosmos. Que o cosmos é não linear. Mas nós percebemos que tem dificuldade de ver esse não linear no seguinte sentido: não linear, porque ele é complexo, uma complexidade. Complexidade não significa dificuldade. Até quando eu e quem sabe a senhora estudamos, se falasse que uma coisa era complexa, a gente ia até fechar o livro e desanimar e até dormir. Porque complexo era difícil. Hoje não. Hoje complexo é algo que é composto por inúmeras variáveis. Isso é o complexo. Quando disser que um ser humano é uma estrutura complexa, a gente sair do bolo que está aí pensando que falou que o ser humano é complexo, significa que ele é difícil? Não. São inúmeras as variáveis. E na convivência com eles a gente tem que ir sabendo observar as variáveis e ir tateando no pisar, no falar, no fazer, para ver se a gente expressa o melhor de nós e possamos nos dar relativamente bem nas convivências. Isso é o respeito à complexidade. Quando essa gente toda de espíritos orientadores, filósofos, cientistas, quando falamos de cientistas, nós não estamos dizendo só os das ciências exatas, nós estamos dizendo de cientistas sociais. Aí entram os pedagogos, os sociólogos, os psicólogos, os psicanalistas, essa gente toda fazendo a sua ciência. Nessa capacidade maravilhosa que essa gente foi tendo de nos informar e de disponibilizar as informações para elas ficarem aí no extramental da humanidade e nós podermos ir captando, todos foram nos mostrando que o não linear, a complexidade, é para nos dizer que todas as partes se unem, todas se interagem, todas se informam, se comunicam e, portanto, não há como nós querermos fazer a dicotomia, que é: eu só quero conviver com esse espírito mais esse, que são puros, são iluminados. E eu não quero conviver com esse espírito, com esse, porque esses são os impuros. Esses são até obsessores. Não. Nós vamos buscar o melhor de nós para conviver com absolutamente todos, sabendo estabelecer as linhas de defesa. E já colocar que como defesa, não é eu me defender dele e dela. É eu defendê-los de fazer algo que no futuro eles olharão para si mesmos e perceberão que naquele momento da sua caminhada fizeram algo do qual eles não se orgulham de ter feito. E que se eu estou considerando que eles são menos iluminados, significa que eu já sou a mais iluminadinha, cabe a mim levar a luz. Sabendo que Deus está imanente em mim. Quando for, por exemplo, marquei uma reunião com ele para discutirmos sobre qualquer uma questão lá que está em desconforto, às vezes em contenda. E já que eu o considero um espírito difícil, um espírito
de difícil diálogo, difícil trato, difícil compreensão, difícil entendimento. Eu não tenho que pedir a Deus para me acompanhar, porque em mim Ele já está. Mas eu tenho que pedir a mim mesma, através da meditação, da prece, primeiro é a prece, através da prece, da reflexão de o que eu devo falar, como eu devo chegar, inclusive com que roupa devo chegar. Por que não? São os elementos que fazem traço de união ou até afronta. Com que expressão eu devo chegar? Porque Deus está em mim, mas eu tenho que buscar em mim os melhores recursos que eu já consegui desenvolver para expressar a minha necessidade de resolução com Ele. Mas as religiões foram criando umas situações que dificultam se a gente não tiver cuidado. Um deles é já ir para o encontro com Ele, pensando que, como esse homem é desse jeito, é mal assistido. Os espíritos que vão estar lá, não, vão estar lá num processo de diálogo. Os espíritos que eu conseguir, com o melhor de mim, fazer comunicações efetivas. Porque eu tenho meu grupo. Nós todos existimos em grupo. Hoje, já os espíritos nos trazendo há tempo as seguintes afirmações. Olha, a parte está no todo, o todo está na parte, porque se ela está no todo, o todo está nela. E a totalidade está em todas as partes. Para nós espíritas, Deus é essa totalidade. Se formos estudar um trabalho acadêmico da área da física, se for um cientista mais sensível, todo o diálogo dele não vai estar falando a palavra Deus, mas vai estar nos levando a ver isso claramente lá. Se for um cara mais cético, vai estar numa linguagem mais cética, mas que também vai nos levar. A totalidade, que é Deus, está em todas as partes. E nós estaremos aí, vivendo o tempo todo. Esse todo, vamos pensar na cultura, o todo terra. A terra não é a totalidade, é um todo. Não é não? Não é um planeta com limites, etc, etc. Estrutura. É um todo. Nesse todo terra, estamos nós. A parte está nesse todo. Cada um de nós está aí nesse todo. Mas está integralmente. Nós estamos falando que estou apenas caminhando aqui nesse pedacinho. Em função do processo vibratório, ocupamos esse todo. Fomos juntos constituindo uma cultura que é nossa. Posso não estar satisfeita com alguns parâmetros dessa cultura, mas que ela faz parte de mim, faz, e que eu faço parte dela, faço, porque senão eu nem teria vindo para cá. Por quê? Porque eu não faria um campo eletromagnético que me permitisse me alinhar com a Terra e chegar e pousar aqui. Pois não. O processo vibratório começa no pensamento? O processo Vibratório.
que você falou, começa no pensamento? Não, ele já existe antes no espírito. Como é o espírito quem pensa, o pensamento já é uma produção do espírito. Ele em si já é uma vibração, o espírito. Na medida que ele vai vinculando a espaços, conceitos, produzindo sua cultura, o espírito, né? Ele vai produzindo o seu pensar. O pensar é dinâmico, no tempo e no espaço. O espírito vai andando, vai movimentando, vai interagindo, vai vivendo, vai estudando, vai aprendendo, vai avaliando. E aí vai mudando as suas capacidades de pensar. Nós, quando encarnamos, né, cada espírito aí quando encarna, ao compor esse conjunto, compõe um processo bioquímico, onde o espírito vai estar ocupando por inteiro, não é uma ocupação fixa. Não quer dizer que o espírito está agarrado ao corpo, né? Até quando entrei no Espiritismo em 70, o corpo era o castiveiro do espírito, o corpo era o cárcere do espírito. Não é a visão de hoje, né? O espírito se vincula como um instrumento. Vamos pegar aqui, né? Eu pego esse microscópio para trabalhar. Nesse determinado momento da minha vida, esse microscópio é um instrumento de alto valor para eu fazer meu trabalho. Quando fazemos um projeto encarnatório, na soma e colaboração de todos os senhores do planeta, do cosmos, conseguimos produzir um conjunto bioquímico que será nosso instrumento durante uma encarnação inteira. Instrumento de aprendizado, de trabalho, de alegria, de ajudar a compor todos os nossos campos evolucionários, e estaremos ali, com esse espírito, com seu perispírito, e esse conjunto compõem um processo que damos o nome de processo ideatório. É no imaginário. Todos trazemos um imaginário que nos permite a criação das ideias. O pensar está atrelado a essa chave maravilhosa, né? Você pensa, constrói ideias, e com as ideias nós nos movemos para as ações. E por isso nós temos que esses espíritos todos vão nos solicitando, eu diria que já não é mais orientando, é solicitando que nós tenhamos o cuidado com a autoadministração e o autocontrole, para, de vez em quando, inclusive, nos deter em matéria de algumas criações mentais que nos levam a pensamentos que não são produtivos. Não são produtivos para a nossa vida, e, em primeiríssima mão, espiritual, porque para nós o espírito é que é o ator, o portador da cultura, e é ele quem é o agente nesse processo de, inclusive, reprodução celular. Nós, espíritas do século XXI, não estamos aí acreditando que a gente recebeu um corpo pronto. E na hora que minha mãe teve as dores do parto, eu cheguei e num corpinho que já estava pronto, e sim, é nesse que eu entro. Não, para nós espíritas de hoje, já vínhamos com um projeto encarnatório, graças a Deus, pronto, já tínhamos, assim, pelo menos uma boa plataforma de pensamento acerca de que língua queríamos fazer nossos diálogos naquela encarnação, portanto, em que país fala essa língua, no grupo de países que falam essa língua, qual era o país que tinha mais afinidade, dentro do país, qual a região nos seria mais propícia para o nosso projeto. O projeto está ali norteando. Aí escolheria a região e começaria
a trabalhar no sentido de uma adaptação de frequência àquela região, iríamos nos alocar numa família cujo pai e mãe, no momento de uma relação sexual fértil, ao fazer a concepção, a vibração era compatível com a nossa. E a gente vincula aquele embrião que acabou de ser fecundado, isso é dentro da orientação do irmão Grêmio, irmã Marina, irmã Catarina, irmão Leocádio, especialmente irmã Catarina e irmão Leocádio, que na última encarnação foram médicos, estudaram essas vinculações todas. Fazemos a vinculação e passamos a gerenciar a reprodução celular. Então o corpo que temos é o que conseguimos gerenciar. Ah, sou a mais feia na família, é o que você gerenciou. Sou a mais bonita, cuide-se, porque é o que você gerenciou. Olha a responsabilidade de ser bonito no planeta, que beleza faz diferença, e às vezes faz diferença para pior também. Não sei se ficou claro para você. Nesse processo de nós entendermos que a totalidade que é Deus está em todas as partes, é que nós, com muita fé em Deus, caminharemos tentando fazer o nosso melhor no processo de compreensão de todos, para constituirmos uma cultura de respeito, constituirmos uma cultura mais amorosa, constituirmos uma cultura onde nós possamos, espíritas ou não espíritas, religiosos ou não religiosos, respeitar a todos e respeitar a casa onde escolheu para estar durante um processo encarnatório. Escolhemos estar numa casa que chama, em primeiro lugar, Comunidade do Rio de Janeiro, Cidade do Rio de Janeiro, País Brasil, planeta América Latina, planeta Terra. E nos orgulhar por estarmos aqui. Porque estamos fruto de muitas conquistas, muitas vitórias, à luz desse companheiro maravilhoso que é Deus, imanente em nós. Sairmos um pouco da preocupação, eu diria, de Ele estar ou não estar conosco, uma vez que admitimos que Ele está, Ele é em nós, nós somos nele. Sairmos dessa preocupação e nos ocuparmos, não é preocupar, é nos ocuparmos de irmos descobrindo e nos aplicando. Porque quando a gente vai se descobrindo, a gente vai se aplicando da melhor forma possível, né? Descobrir que trago o talento para ser desmazelada. Não, eu vou cuidar. Vou dar um jeito nesse talento. Eu já sei que ele não é compatível com o melhor para a humanidade. Eu vou dar um jeito. É um talento que eu estou trazendo. Inclusive, sair de uma coisa de ver o defeito. Não, é um talento que eu devo melhorar. Porque se está fazendo foro em mim, está me movendo para ações, a ação da falta de zelo, é um talento. Eu vou ter que mudar esse talento para melhor, porque tem um talento melhor do zelo. Eu trago o talento da indolência. Vou ter que mudar esse talento. Não condiz com a condição de espírito. Eu vou melhorar isso. Eu vou procurar ser uma pessoa mais trabalhadora. Eu vou sair dessa. E vamos buscando como vencer a nós mesmos e vamos vencendo ali, um dia após o outro. É um instante após o outro. E termos a vontade de viver cada instante. Existem instantes que duram
apenas um instante mesmo, existem instantes que duram minutos, existem instantes que duram horas, existem instantes que duram anos. Mas a gente ter coragem para vivê-los e fazer as resoluções que precisam para ser feitas para a gente sair daquilo. E esses instantes que nós estamos falando, que existem uns que duram instante, mês, minutos, anos, etc., porque a evolução não dá saltos. Só por isso. Não é por nada pior do que isso. Seria ótimo, né? Hã? Anoitecer desmazelada e amanhecer zelosa. Anoitecer indolente e amanhecer uma dinâmica trabalhadora. Mas sabermos que nesse processo nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob a imanência do Pai, está aí toda a força, orientação de bons espíritos, e ainda contamos com os exímios evangelhos de Jesus Cristo conosco e em nós. Estejamos firmes, unidos e com muita fé, vamos andando.